Tem um relógio que ninguém te ensinou a ler? Ele não está no seu pulso. Não está no seu celular. Está a 150 milhões de quilômetros de distância. E ele influencia mais da sua vida do que qualquer alarme que você já configurou. Estamos falando do Sol. Não de astrologia. Não de misticismo. De física. De padrões mensuráveis que a ciência observa há séculos e que estão prestes a entrar numa fase que vai afetar tecnologia, clima e possivelmente até o seu próprio corpo. Porque o Sol não é constante, não é silencioso, não é estável. Ele pulsa, e a Terra pulsa com ele. Nos próximos anos, você pode começar a notar coisas estranhas, falhas tecnológicas sem explicação aparente, interrupções em GPS e comunicações, climas diferentes em regiões que não mudavam em décadas, auroras aparecendo em lugares onde nunca foram vistas antes. Não é coincidência. É o ciclo solar entrando numa das suas fases mais intensas. Fica até o final. Porque quando você entender como esse mecanismo funciona, vai perceber que sua vida cotidiana está muito mais conectada ao espaço do que jamais imaginou. O Sol domina o sistema solar de uma forma difícil de processar. Ele contém mais de 99,8% de toda a massa do sistema. Sem ele, a Terra seria uma pedra congelada à deriva, sem atmosfera, sem oceanos, sem vida. Toda a energia que alimenta os ecossistemas começa nele. A luz solar impulsiona a fotossíntese. A fotossíntese sustenta as plantas. As plantas sustentam os animais. E assim se constrói cada elo da cadeia que nos trouxe até aqui. Mas, por hábito, tratamos o Sol como cenário. Ele nasce, se põe, repete. Parece previsível demais para ser interessante. Esse hábito nos engana. Quando a ciência desenvolveu instrumentos capazes de observar o Sol sem ser cegada por ele, o que apareceu foi perturbador. O Sol não é uma bola de fogo estável. É um oceano de plasma em agitação permanente. No seu núcleo, reações de fusão nuclear geram temperaturas que chegam a 15 milhões de graus Celsius. Essa energia não fica parada. Ela sobe, se retuerce, se acumula e explode em eventos de escala impossível de replicar em qualquer laboratório terrestre. Na superfície, bolhas gigantescas de plasma emergem e submergem continuamente. Campos magnéticos se entrelaçam como cordas tensionadas até o ponto de ruptura. Quando rompem, liberam quantidades colossais de energia em minutos. São as erupções solares. E junto com elas vêm as ejeções de massa coronal. Bilhões de toneladas de material solar expelidas ao espaço a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Manchas solares, regiões escuras de magnetismo extremo, aparecem e desaparecem na superfície. Algumas chegam a 160 mil quilômetros de diâmetro. A Terra inteira caberia dentro de uma delas com espaço sobrando. Nada no sistema solar é tão dinâmico quanto o Sol. E toda essa atividade segue um padrão. O Sol opera num ciclo de aproximadamente 11 anos. Ele oscila entre uma fase de baixa atividade, o mínimo solar, e uma fase de atividade extrema, o máximo solar. Durante o máximo, as manchas se multiplicam, as erupções se tornam frequentes e as ejeções de massa coronal podem ocorrer várias vezes em um único dia. A probabilidade de uma erupção solar durante o máximo é 50 vezes maior que durante o mínimo. Esse ciclo é chamado de ciclo de Schwabe, mas é apenas uma camada de algo mais complexo. A cada 11 anos, os polos magnéticos do Sol se invertem completamente. O norte vira sul, o sul vira norte. O ciclo magnético completo leva 22 anos para se fechar. O ciclo de Hale, pulso após pulso, subida e descida, como um coração estelar batendo em câmera lenta. Esse batimento não fica no Sol. Ele viaja pelo sistema solar através do vento solar, campos magnéticos e partículas carregadas que percorrem centenas de milhões de quilômetros.
A Terra está imersa nesse fluxo o tempo todo. E ela responde: vivemos numa civilização que depende do espaço de formas que a maioria nunca parou para pensar. Navegação por satélite, comunicações globais, previsão meteorológica, aviação comercial, internet, sistemas financeiros, tudo passa por infraestrutura orbital. E essa infraestrutura é vulnerável ao clima espacial. Quando o Sol entra em fase ativa, as tempestades solares chegam à Terra como tempestades geomagnéticas. A boa notícia é que podem ser detectadas com antecedência, às vezes dias antes. Isso permite proteger astronautas de picos de radiação e desligar sistemas sensíveis preventivamente. Não fazer isso pode causar falhas irreversíveis em equipamentos que custaram bilhões para ser colocados em órbita. Mas existe um efeito menos óbvio e muito mais insidioso. A radiação solar aquece a atmosfera superior da Terra. Quando isso acontece, ela se expande, exatamente para a altitude onde orbitam os satélites de baixa órbita, entre 200 e 600 quilômetros. Normalmente há pouquíssima resistência nessa altitude. Mas, durante uma tempestade geomagnética, essa atmosfera inflada cria fricção adicional. Satélites que antes precisavam de correções de órbita 4 vezes ao ano, passam a precisar de manobras a cada 2 ou 3 semanas. Em 1989, uma tempestade geomagnética derrubou um satélite da NASA, dedicado justamente a estudar a atividade solar. A ironia não passou despercebida. Após eventos assim, militares e agências civis precisam recalcular e reposicionar centenas de satélites deslocados de suas trajetórias. A ionosfera também sofre. Carregada de plasma, ela distorce sinais de navegação. GPS, que normalmente oferece precisão de menos de 1 metro, pode errar mais de 10 metros durante eventos solares intensos. Da próxima vez que o mapa te colocar na rua errada, talvez o culpado não seja o aplicativo. Redes elétricas se preparam a cada ciclo para correntes induzidas. Pilotos perdem comunicações de rádio de alta frequência. A tecnologia se torna objetivamente menos confiável. Mas o impacto não para nas máquinas. Durante o mínimo solar, o vento solar é mais fraco, reduzindo a proteção natural contra a radiação cósmica vinda de fora do sistema. Mais partículas energéticas atingem a atmosfera terrestre. Algumas teorias ligam esse aumento à formação de nuvens e a alterações em padrões climáticos regionais. Durante o máximo, o processo se inverte. A energia extra pode elevar levemente a temperatura global, menos de 0,5 grau Celsius. Parece pouco até você lembrar que 0,5 grau faz diferença real para ecossistemas inteiros. Aves antecipam ciclos reprodutivos em anos mais quentes. Estudos encontraram correlações surpreendentes entre manchas solares e comportamento migratório de certas espécies. Pombos-correio ajustam rotas de navegação conforme a fase do ciclo solar. E depois tem a questão que raramente é mencionada: nós mesmos. Estudos de longo prazo identificaram conexões entre ciclos solares e variações fisiológicas humanas. Pequenas alterações em temperatura corporal, pressão arterial, frequência cardíaca e padrões respiratórios foram observadas em amostras populacionais grandes o suficiente para ser estatisticamente significativas. Sutis individualmente, mas reais quando você olha para populações inteiras ao longo de décadas. Pesquisas também exploraram correlações entre fases do ciclo solar e padrões neurológicos. Alguns dados sugerem variações na incidência de transtornos do humor conforme o período do ciclo em que uma pessoa nasceu. Não determinam o destino, mas podem influenciar sutilmente a biologia de formas que ainda estamos aprendendo a medir. Não é astrologia. É o resultado de viver imersos num ambiente energético que muda constantemente e que a maioria de nós simplesmente não aprendeu a perceber. Agora, em 2026 e 2027, nos aproximamos de um novo máximo solar. Mais erupções, mais ejeções de massa coronal, mais energia circulando pelo sistema Terra-Sol.
Regiões do Brasil que raramente ou nunca viram auroras estão registrando eventos antes exclusivos de latitudes polares. O céu está diferente porque o Sol está diferente. E isso é só o começo. Há quem especule que grandes saltos evolutivos da nossa espécie coincidiram com períodos de intensa atividade solar, que mutações responsáveis pelo pensamento simbólico e pela consciência abstrata podem ter sido favorecidas por maior exposição à radiação cósmica. Não é certeza, mas é uma hipótese que muda a forma como você olha para o céu. Se o Sol foi responsável por nos tornar quem somos, talvez o próximo máximo também tenha algo a nos revelar. Se inscreve na Rota Estelar agora e ativa o sininho. O máximo solar está chegando. E cada erupção, cada tormenta geomagnética, cada aurora em lugar inesperado vai ser coberta aqui primeiro. Quem não estiver inscrito vai ficar de fora. Deixa o like. É o gesto mais simples para que esse conteúdo chegue em mais gente. Uma pessoa que ainda trata o Sol como cenário pode estar a um clique de entender que ele é o personagem principal. E compartilha com alguém que nunca parou para pensar que uma estrela a 150 milhões de quilômetros pode estar influenciando o clima, a tecnologia, os animais e talvez até a biologia do seu próprio corpo neste exato momento. Aqui na Rota Estelar, o universo não é plano de fundo. Ele é a história.